Fala, torcida corintiana, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Preto e Branco News. Vamos falar aí de Corinthians 0, Boca Juniors 0, Libertadores, né? Um jogo aí pelo qual a torcida esperava uma vitória mínima do Corinthians para levar uma vantagem para o jogo de volta. Não foi possível, né? Tem muita coisa para falar desse jogo. Fica aí, né? Fica até o final. Deixa aí sua inscrição, seu like, ajude o canal a crescer, beleza? Muito obrigado a todo mundo que se inscreve aí. Vamos falar aí, então desse jogo. Galera, começando pelo pré-jogo aí, a festa da torcida, né? Eu já tinha anunciado aí em vídeos anteriores que a torcida estava preparando uma festa, as torcidas organizadas. Aí foi uma festa linda para recepcionar o time do Corinthians, dar aquela visão do que a torcida esperava para esse jogo, né? Qual era a visão da torcida? Um jogo muito importante, o mais importante do ano, né? O Corinthians vinha aí com alguns desfalques muito importantes de última hora. O Duqueiroz machucou no jogo contra o Santos, infelizmente, né? Uma fatalidade. O Renato Augusto não vinha já jogando pelo Corinthians, uma baixa também importante, né? E o Corinthians vinha desfalcado e para um jogo muito nervoso, como a gente saberia que seria contra um Boca Juniors, que a gente já sabe como que é, né? E tudo o que aconteceu foi que o Corinthians entrou muito nervoso dentro de campo, a bola estava queimando bastante no pé dos jogadores, muitos erros de passe, né? E o Corinthians até teve chances de vencer a partida, sofreu um pênalti no primeiro tempo, o desperdiçado pelo Roger Guedes. No segundo tempo teve, na minha opinião, um pênalti não marcado em cima do Adson. Para mim, um pênalti claro não marcado em cima do Adson. Achei até vergonhoso não terem chamado o VAR naquele lance. Para mim, foi absurdo aquilo ali. Então, até tivemos chances de vencer a partida. No início do segundo tempo, teve aquele lance do William cortando 2 ou 3 jogadores e cruzando para dentro da área, e uma finalização que por pouco não saiu o gol do Corinthians, né? Tivemos até chances de vencer o jogo, mas no geral o jogo foi muito nervoso. O Corinthians ficou abaixo das expectativas, apesar dos jogadores que estavam faltando, dos desfalques do Corinthians, né? E aí a situação ficou ainda pior, porque perdemos 2 jogadores super importantes, né? Para não dizer os mais importantes do time do Corinthians. O Fagner, que acabou de voltar e já saiu sentindo dores, uma preocupação gigantesca para o jogo de volta. Não sei se ele vai estar apto para jogar no jogo de volta. E perdemos também o William. O William jogou... Ele não é o William ainda que a gente espera. Sinceramente, não é o William. Tecnicamente, ainda, ele tem lampejos do que a gente espera, né? Igual esse lance que eu já falei dele no início do segundo tempo, que ele driblou 3 ou 4 jogadores. Mas hoje o William teve muita vontade. Aquele lance dele com o ombro deslocado e sendo atendido e pedindo para não sair foi muito emblemático, na minha opinião, porque demonstrou ali pelo menos o espírito de quem quer jogar, de quem quer ajudar o time do Corinthians a vencer, né? Não é tecnicamente ainda o que a gente espera. Não sei se ele vai alcançar o que a gente espera, sinceramente, mas isso aí para mim foi bem emblemático. Apesar do Corinthians ali já não estar conseguindo mais fazer nada no jogo, né? Dos 30 minutos do segundo tempo, dos 25 do segundo tempo para frente, o jogo já morreu, né? Ali foi por água abaixo. E aí tem mais uma preocupação, além de todos os desfalques, tudo que aconteceu de ruim em relação a jogadores lesionando no time do Corinthians, né? Para mim, um dos principais problemas é a parte emocional do time do Corinthians. Para mim, é muito frágil a parte emocional do time do Corinthians. Hoje, o João Vitor, para mim, é o maior exemplo de tudo isso. Ele parecia uma bomba relógio prestes a explodir. Assim, a qualquer momento ia explodir, o cartão vermelho ia vir para o João Vitor no jogo de hoje. Por nada, tá? A gente sabe que o time do Boca Juniors é muito conhecido por provocação, por fazer cera e tal. Hoje até teve uns princípios de cera ali dentro de campo, mas nada demais. E também provocação passaram longe de ser o Boca Juniors que a gente conhece. Pro João Vitor tá tão nervoso
como ele estava no jogo de hoje. Sinceramente, ele tomou um cartão amarelo, ele passou muito perto de tomar outro cartão, porque fez diversas faltas, reclamou demais com o juiz, parecia que estava pedindo, sabe, me expulsa, eu tô aqui, me expulsa. O juiz estava tranquilo dentro de campo, né? Porque o João Vitor estava pedindo, e faltou malandragem, na minha opinião, até para os jogadores do Boca Juniors, caso quisesse ter um pouquinho mais de malandragem para cima do João Vitor, ele estava pedindo para ser expulso, né? E a defesa corintiana, que é a parte que eu tanto elogio, que eu tanto elogiei nos últimos vídeos, da evolução da parte defensiva, apesar de não ter sofrido gols hoje, sofreu muitos perigos de gol e, além disso, errou demais na saída de bola. Muitos passes errados da dupla de zaga corintiana, né? Entregando bolas de graça para o adversário ali, criando possibilidades de ataque ali, mas a todo momento. Sabe? Quando não era assim, era tentando fazer lançamento longo para ninguém, né? E aí, o time do Corinthians, além de tudo isso, além dos problemas técnicos, de lesão de jogadores, os problemas psicológicos, ainda hoje eu não gostei da formação, sinceramente. Apesar do Corinthians ter muitos desfalques, como eu já disse, né? O Rony entrou ali no meio de campo, um jogador que gera preocupação para a torcida, né? Apesar de não ter feito um mau jogo, eu não acho que o Rony fez um péssimo jogo, mas a gente sabe que a gente não pode esperar muito do Rony, sabe? É fazer o feijão com arroz e é aquilo. Ainda bem que pelo menos hoje ele conseguiu fazer um arroz com feijão, né? Pelo menos isso ele conseguiu jogar assim o básico do básico e não atrapalhar o time, né? Era o que a gente pelo menos torcia para acontecer. E eu posso dizer até que aconteceu. E aí, só que eu acho que o meio de campo ficou muito vazio, porque ficou ele e o Juliano, e o Mantuan, que deveria compor o meio campo, não ajudou no meio campo, porque o Mantuan fica muito preso à lateral direita. E ele ficava fazendo uma dobradinha com o Adson ali, e o meio de campo ficava completamente vazio, né? O Juliano e o Rony ficavam muito distante de Adson e Mantuan, e as jogadas não fluíam, eles não encostavam uns nos outros para criar jogadas, fazer tabelas, né? Criar perigo de gol, sempre era na base da jogada individual, tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito. Não tinha aquela triangulação que a gente viu, por exemplo, no 4-0 contra o Santos. Disso aí passou longe, né? Muitas vezes o Roger Guedes tinha que voltar até o meio de campo, antes do meio de campo, para tentar receber uma bola, criar uma jogada, porque ali tinha um espaço tão grande que ele voltava para receber. E os dois jogadores ficaram muito na direita, os dois, parecia que a gente estava com um jogador a menos por causa disso. Não que o Adson tenha feito um péssimo jogo, ou o Mantuan tenha feito um péssimo jogo, mas taticamente ficou um buraco ali. O Vitor Pereira, eu não sei como ele não percebeu isso e não consertou isso, pelo menos no início do segundo tempo. Ele demorou demais para fazer modificações, seja lá qual fosse as modificações, né? Ele demorou demais para fazer alguma coisa, para tirar o João Vitor do jogo antes que ele fosse expulso. Não é possível que ninguém dentro de campo estava vendo quanto o João Vitor estava nervoso e prestes a ser expulso, né? E aí algumas substituições que a gente, sinceramente, eu não entendi muito bem. O João Pedro, lateral direito, por quê? O cara vai embora do Corinthians depois de amanhã. Sinceramente, não entendi a entrada do João Pedro. Não entendi, tá? Se tem o Rafael Ramos, não sei se o Rafael Ramos estava disponível agora, sinceramente, não lembro. Porque pro João Pedro entrar, não é possível que o Rafael Ramos estava disponível para esse jogo. Não é possível. Tá? Porque o Rafael Ramos, que a gente sabe, é muito superior ao João Pedro. E não entrou, né? E aí todas as substituições foram mais para segurar o empate do que para tentar uma vitória. É o que tudo parecia. Talvez também porque o Vitor Pereira começou a ver que o jogo estava começando a ficar muito nervoso e estava muito mais perigoso do Corinthians tomar o primeiro gol do que fazer o primeiro gol. Talvez tenha sido esse o pensamento dele. Falar, bom,
O jogo, como está se encaminhando aqui no segundo tempo, está muito mais fácil do Corinthians sofrer o primeiro gol do que marcar. Eu acho que deve ter sido essa a visão dele, para ter colocado tanta gente mais defensiva do que ofensiva, né? Então, por mais que ele lançasse um garoto, eu não sei, entendeu? Mas para mim foi muito mais para não sofrer o gol do que pensando em fazer um segundo gol, né? E aí, gente, fica complicado. Tá? A situação do Corinthians ficou extremamente complicada, né? Por todos esses fatores que eu citei aqui, né? Desfalque de jogadores, mais do que nunca nessa temporada. E não só falta de jogadores, mas como os principais jogadores. Isso que é o pior. Os principais jogadores do Corinthians desfalcados, né, para o jogo de volta, para os próximos jogos do Corinthians, né? A parte emocional preocupa demais. Eu não sei como que vai ser lá. Se tudo der errado, por exemplo, e o Corinthians sofrer um gol primeiro, como que vai ser? Será que o Corinthians tem emocional para tentar buscar um empate? Sinceramente, não sei. Será que o Corinthians, mesmo sem sofrer o primeiro gol, tem emocional para jogar uma partida contra o Boca Juniors lá? Porque no jogo da fase de grupos não teve. Não teve. E, sinceramente, eu não confio. Não dá para confiar. Agora vai ter que vencer o jogo fora de casa na Argentina. Ou pelo menos empatar para ir para os pênaltis. Pô, perdemos um pênalti, né? Não jogamos tudo que a gente esperava. Perdemos um pênalti. Poderia ter sofrido outro pênalti, não foi marcado, né? Hoje, uma vitória mais simples que fosse era muito importante, mas o Corinthians não conseguiu. Gente, eu tô vendo aqui que o vídeo tá muito longo, já tá com mais de 12 minutos, se eu não me engano. Então, acho que esse é um bom resumo. Se você tiver mais alguma coisa do que você se lembra que eu não falei do time do Corinthians, né? Deixa aí nos comentários. O William, né? O William também depois se lesionou lá com a lesão no ombro. Mas eu achei a atitude do William diferenciada no jogo de hoje. Como a gente cobra o William, não é ainda tecnicamente o que a gente espera. Não sei se o William um dia vai ser tecnicamente o que a gente espera que ele seja, né, dentro do Corinthians. Mas hoje ele ter pedido para ficar lá com o ombro deslocado, pelo menos mostrou que ele estava afim de jogo, que ele estava querendo resolver, mesmo não conseguindo. Estava partindo para cima, estava tentando, né? E achei legal a atitude dele, sinceramente, mas já não sei se vem, né, pro jogo de volta. Provavelmente não vem pro jogo de volta. E é isso aí, gente. Deixa aí nos comentários, deixa seu like, e se inscreve aí no canal, beleza? Até o próximo vídeo. Falou, um abraço, fui.